Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, sua casa, que esse dia o Senhor lhe traga consolo, paz e descanso. Meus irmãos, hoje quero falar acerca de situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no cotidiano, através dos relacionamentos com os nossos amigos, familiares, situações que todos nós passamos porque estamos aqui nessa terra. Aqui há imperfeições, há circunstâncias difíceis, há lutas, há aflições, e nosso exemplo maior é o nosso Senhor. Seus sofrimentos, suas dores. Ele é o Filho de Deus, inocente, sem erros, sem pecado, e passou por muitas zombarias, abandono, desprezo, por tudo isso que nós também passamos. Na hora que ele mais precisava das pessoas, da família, dos amigos, eles não puderam lhe oferecer a sua amizade, mas ele ajudou todos nas suas horas difíceis, nas dores, nas doenças, ele curou, ressuscitou, ele estendeu a sua mão, mas agora ele estava só. Veja a sequência de acontecimentos ruins na vida do nosso Senhor. Primeiro, no jardim, ele chamou os discípulos para orarem e vigiarem com ele, mas eles dormiram. Ele estava sentindo uma tristeza tão grande naquele momento, uma aflição terrível. Veja o capítulo 26 de Mateus, versículo 38, o que o nosso Senhor diz: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." No entanto, os discípulos dormiram. Em seguida veio Judas, um dos discípulos, para traí-lo, com uma multidão ao seu redor, armados com espadas e porretes. Judas deu um beijo em Jesus para mostrar para os guardas quem eles deveriam prender. Imagine Jesus tendo que lidar com a falsidade de Judas. Veja o que Judas fez no versículo 49. Ele disse: "Salve, mestre!" e o beijou. Ele traiu em troca de dinheiro. Em terceiro, prenderam Jesus e o levaram para Caifás. Ele era o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Eles procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Quarto, Jesus ficava em silêncio quando as pessoas o acusavam, e depois foi acusado de blasfêmia. Então veja o que fizeram com ele no versículo 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Em quinto, Pedro diz que não conhece Jesus. Jurava e praguejava, dizendo que não conhecia o Senhor. Sexto, Jesus foi amarrado e entregue a Pilatos. Pilatos era o governador. Aconteceram ali mais e mais acusações contra Jesus, que guardou silêncio. Em sétimo, a multidão pediu que soltasse um criminoso ao invés de Jesus. Aquela multidão que o ouvia, que ele curou, que ele abençoou. Oitavo, Jesus é açoitado e chicoteado e entregue para ser crucificado. 9. Os soldados do governador levaram Jesus para o palácio. Reuniu em torno dele a corte toda. Aí o que eles fizeram? Tiraram a roupa dele, vestiram com uma capa, um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, colocaram na sua mão direita um bastão, ajoelharam diante dele e começaram a zombar. Eles diziam assim: "Salve, Rei dos Judeus." Veja o versículo 30 do capítulo 27. Cuspiram nele, tomaram o caniço, o bastão, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois tiraram o manto,
vestiu com as suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Aí lá, crucificado, havia pessoas o insultando também. Os ladrões que foram crucificados ao lado dele também lhe diziam coisas terríveis. Veja, meus irmãos, o que o nosso Senhor sofreu por nossa causa. E eu nem mencionei as dores da cruz. Sabe essas pessoas que zombam de você, que zombam de nós, que nos humilham, são pessoas que são parecidas com essas que fizeram isso com nosso Senhor. Por isso, devemos fazer o mesmo que o Senhor fez. Qual foi a resposta que o nosso Senhor deu àqueles que o insultavam? Ele ficou calado, ele guardou silêncio, perdoou e orou por eles. O nosso sofrimento fica tão pequeno quando olhamos para o sofrimento do Filho de Deus, esse inocente que nunca fez nada errado, pelo contrário, só fez nos amar. Se nós fizermos com as pessoas o mesmo que eles fazem conosco, essa maldade, ficaremos parecidos com essas pessoas que humilharam Jesus, que humilham os outros. O antídoto para zombaria, humilhação, traição é o perdão, a oração, entregar para aquele que julga retamente, nosso Senhor, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Foi essa a instrução do nosso Senhor. Assim, ficaremos livres de sermos parecidos com o mal e seremos parecidos com nosso Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, abençoa essa pessoa que me ouve nessa hora. Dá para ela o dom do silêncio, o dom de ficar calado, o dom de se humilhar. Mesmo quando ela passar por aflições, por lutas, ajude a ficar calado. Que ela possa se lembrar dessa palavra, que essas pessoas que fazem isso, que humilham as outras, que zombam, que ficam rindo, que ficam diminuindo, são parecidas com essas pessoas que fizeram todo esse mal para o nosso Senhor, que fizeram esse mal para Ti, Pai, para o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, que ela possa se lembrar disso, lembrar dos seus sofrimentos, de tudo que o Senhor passou e foi vitorioso, que ela possa conseguir, Pai, lançar isso na sua cruz, deixar isso na sua cruz, aos teus pés, para que o Senhor, que é o reto juiz e que julga retamente, possa fazer a justiça, Pai. Que o Senhor faça justiça na vida dessa pessoa que me escuta, Pai. Traz, ó Deus, a sua honra, traz, ó Deus, a sua bênção, prospera, levanta, Senhor, que essa pessoa, Senhor, possa perceber o seu amor e ver, ó Deus amado, que essas pessoas que fazem isso não procedem do seu espírito, não são parecidas com o Senhor. Por isso, Senhor amado, eu lhe peço, dá força para essa pessoa, Senhor, cura ela dessas dores, tira as mágoas do coração, que ela perdoe, Senhor, que ela possa pedir a sua ajuda para perdoar, para liberar o perdão, Senhor, a todos que o fazem mal. Dá força, Senhor, dá vitória para ela, Senhor. Pai, que ela possa vencer todos esses males, todas essas dores, Senhor, e ser cada dia mais parecida com o Senhor. Quando ela olhar no espelho, Senhor, que ela possa ver o Teu rosto, Pai. Essa é a minha oração, para a glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.